Pipino, nosso promotor criminal. Algumas pautas que sempre chamam a atenção da comunidade, doutor, sempre uma satisfação. Então, seja bem-vindo a esse espaço. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Milena. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação novamente estar aqui. Estamos à disposição. E mais uma vez, agradeço desde já o convite. Bem-vindo sempre, doutor. E a pauta, a princípio, que nos levou a convidar o senhor para vir aos estúdios foram as recentes mudanças na legislação e que envolvem um caso emblemático, o caso Lumar aqui em Sorriso. A comunidade ficou meio sem entender, vai sair, vai ser liberado este moço? O que o senhor pode nos orientar a respeito disso? Vamos lá, Marlene, para contextualizar e trazer todas as informações mais atualizadas possíveis, né? Para aclarar a população e bem informar. Isso. Primeiro, dizer que houve recentemente uma edição de uma resolução do CNJ, a resolução 487, que tratou aí da política antimanicomial do Poder Judiciário. Então é uma resolução um tanto quanto polêmica, né, que trouxe algumas diretrizes, alguns protocolos para o tratamento de pessoas com transtorno mental que estejam custodiadas. Né, esse é o primeiro ponto. Perfeito. Então, e a partir daí, iniciou-se uma série de discussões. Então, esse acho que é o primeiro ponto que nós temos que contextualizar o ouvinte, Marlene, até porque essa resolução ela já foi atacada, né, por algumas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. Perfeito. Essa resolução eu tenho para mim. Pode mudar, pode vir a mudar no caso. Ela tem uma dose, eu penso, e aí evidentemente que eu também estou dando a minha opinião, enquanto operador do direito, membro da comunidade jurídica, ela tem uma dose de inconstitucionalidade. Tanto assim que a CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, já deflagrou a ADI para contestar a constitucionalidade dessa resolução junto ao STF. Certo. Então, atualmente, para que a gente deixe a informação bastante precisa, há 4 ações já deflagradas no STF, contestando a constitucionalidade dessa resolução. Se é constitucional ou não, se é em parte constitucional ou não. Uma delas proposta pela CONAMP, todas em tramitação. O que acontece é que o STF, liminarmente, não suspendeu a eficácia dos dispositivos. Então, nós temos a resolução em plena vigência. Está vigorando, tem que ser cumprida. A todo vapor vai sendo cumprida, porque não houve, repito, a decisão liminar suspendendo a eficácia de determinados dispositivos. Então, ela segue sendo cumprida e, evidentemente, que os tribunais de justiça, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, pediu prorrogação de alguns prazos que a resolução trazia. Por exemplo, para interdição parcial ou total dos hospitais de custódia e tratamento, para revisão de determinados processos que impunham medida de segurança internativa para essas pessoas com transtorno mental. Enfim, então, o Tribunal de Justiça, no último requerimento, teve deferido o pedido, o CNJ, e prorrogou até 30 de novembro de 2025 para que implementasse essas medidas que a resolução veicula. Esse é o primeiro ponto, né? E a partir daí se organizasse e se estruturasse a partir disso. Então, esse é o primeiro ponto e por isso a polêmica, por conta da resolução do CNJ. O caso Lumar se encaixa aí, ele está sob custódia do Estado. Perfeitamente. O caso Lumar, todos sabemos, né, ele praticou uma infração penal, várias infrações penais, dentre as quais a de homicídio qualificado, né, contra a tia, de forma brutal, de forma bastante cruel, né, com golpes de faca reiterados, todos conhecemos o caso, arrancou-lhe o coração, inclusive. Perfeito. E por ser uma pessoa com um transtorno mental, né, com a capacidade mental aniquilada, impôs medida de segurança, né, que é uma resposta do Estado, uma resposta terapêutica e medida de segurança internativa, e internação. E ele permaneceu internado, ante a ausência de vagas, ele permaneceu um tempo na unidade prisional de Sinop. E uma das normativas da resolução era justamente essa, vedar que essas pessoas com medidas de segurança internativa fossem para o presídio, fossem para a cadeia, presídio, hospital de custódia e tratamento. Então só que ele foi transferido em outubro do ano passado, lá para o Adalto Botelho. Conseguimos a vaga, né? Então ele está desde outubro de 2023 internado no Adalto Botelho. E ele continua lá, então? Acontece, Marlene, e agora vem a novidade. Ele estava em Sinop, o executivo de pena, portanto, tramitava lá, né, era o juízo de Sinop, com a Promotoria de Justiça de Execução Penal de Sinop, que fiscalizava,
e com o encaminhamento dele, a transferência para Cuiabá, passou-se então ao juiz da execução penal de Cuiabá. Certo. E os últimos laudos que nós tivemos acesso, bem recentes, atualizados, as últimas avaliações médicas, davam conta de, sugerindo, inclusive, do ponto de vista clínico, médico, de sua saúde mental, a desinternação. Então, há laudos médicos, perícias médicas nesse sentido, sugerindo a desinternação. E agora vamos aguardar a deliberação judicial, a decisão judicial. Quem vai decidir é o juízo das execuções penais da comarca de Cuiabá. O feito não tramita em Sorriso. Perfeito. Muito embora eu esteja comentando, e nós conhecemos a legislação, claro. A tendência é que, a partir de uma avaliação médica nesse sentido, de uma perícia médica nesse sentido, a tendência e a possibilidade, evidentemente, a partir daí, de que, de fato, ele seja desinternado e submetido a um tratamento ambulatorial. E aí é um tratamento ambulatorial, um cuidado médico terapêutico em regime aberto. Pela sua experiência, não haveria uma possibilidade de, pelo menos, haver um regime fechado para ele cumprir isso, doutor, a partir da gravidade desse crime cometido? E aí nós temos que analisar a questão, Marlene, do ponto de vista legal também. E aí eu não me refiro nem à resolução do CNJ, que eu reputo, como eu já disse. Ela tem uma margem de inconstitucionalidade, mas isso é tema para que nós possamos discutir, enfim, com muito mais tempo, com muito mais calma. Claro. Mas para responder diretamente à pergunta, muito bem pontuado pela senhora. A lei penal, o Código Penal, quando ele trata da medida de segurança, ele veicula duas formas de se aplicar a medida de segurança. Que ela pode ser internativa, que é a internação que é o e hospital de custódia e tratamento, que é o caso dele, que ele está cumprindo internação, ou tratamento ambulatorial, que é um acompanhamento por equipe médica, por uma rede de profissionais, em regime aberto, em que ele é submetido a acompanhamento periódico. Então tem duas formas. O que foi imposto ao Lumar na decisão judicial que houvera absolvido impropriamente ele? Que ele fosse internado. Então foi aplicada a medida de segurança de internação. Essa medida de segurança de internação, pela lei, ela tem um período mínimo de 1 a 3 anos. O juiz fixou em 2. Então vamos lá para deixar o ouvinte bastante informado. A lei diz, quando aplicar a medida de internação, tem que fixar um período mínimo, de 1 a 3 anos. O juiz fixou em 2. No final desses 2 anos, o detento, o agente, vamos dizer assim, ele deve ser submetido a uma nova avaliação, a uma nova perícia médica. Que é o que está sendo feito para ser verificado se houve a cessação de sua periculosidade ou não. E a partir daí, findou o período mínimo, o prazo mínimo, de ano em ano vai sendo renovada essa perícia médica. Certo. Porque a medida de segurança pela lei só deve perdurar enquanto perdurar a periculosidade. Cessada a periculosidade, não há mais falar-se em internação. E aí a possibilidade de um tratamento ambulatorial em regime aberto. Então não existe legalmente um meio de se modificar essa decisão, a princípio, dada no caso. Porque a medida de segurança, ela se funda exatamente na periculosidade. É diferente da pena, que se funda na culpabilidade, quando a gente sabe o que ele faz. A medida de segurança, ela se funda na periculosidade. Enquanto houver a periculosidade do agente, persiste a internação. Então são perícias feitas. Todas as interrogações possíveis na cabeça das pessoas agora. Periodicamente. O que se pode ler nas entrelinhas aí, e o direito faz muita leitura nas entrelinhas, né, doutor? Ele vai realmente ficar em liberdade. Deixa eu tentar ser o mais claro e cuidadoso possível na informação. Porque é difícil quando nós vamos avaliar um caso que não nos é posto a apreciação. Então eu não estou oficiando. Uma situação é eu falar de um processo em que eu oficie, que eu atue e que eu me manifeste. Sim, claro. Outra situação... É uma tese. Aqui nós estamos comentando um caso. Comentando um caso. É como um médico que, com conhecimento médico, com estudo médico, ele vai comentar um estado de saúde de uma forma generalizada. Então nós estamos aqui comentando um caso. Isso, então, tramita junto à execução penal de Cuiabá. Agora, como nós estamos aqui comentando a respeito, me parece, e é muito provável que ele vá ser desinternado. Perfeito. Há a tendência de que seja desinternado, é uma tendência natural, e aí muito provavelmente vai ser nomeado o curador, o próprio pai, para acompanhá-lo aí durante todo esse tratamento ambulatorial, em regime aberto, com os cuidados, com os protocolos médicos, com os acompanhamentos, com todas as diretrizes médicas firmadas a partir da desinternação.
Então, mas para que fique claro, há uma tendência. Eu posso até informá-las, Marlene, caso Milena, haja mudança porque nisso. com a juntada desta perícia médica, que já aportou lá no processo executivo dele, é a tendência que essa decisão saia de forma breve. Essas pessoas, doutor, temos um outro caso aqui de Sorriso que as pessoas ainda esperam uma resposta do Poder Judiciário, que é o caso da chacina daquelas mulheres, né? No ano passado, o senhor tinha uma expectativa que não foi possível, né, a princípio, de levar a julgamento este sujeito. E como é que está esta situação, este caso hoje? Está pendente de julgamento dos recursos, né, interpostos ainda? pela defesa, e nós estamos aguardando aí todo o trâmite, né, processual, o julgamento do recurso, até que o processo retorne aqui à comarca de Sorriso, a comarca de origem, para a designação de data para a realização do júri. Ainda não tem essa perspectiva? O senhor não pode ter uma ideia de quando isso vai acontecer? É difícil avaliar, né, sem que o processo retorne ao juiz de origem para que paute o julgamento. Em que pé ficou no caso aí, né? Exatamente. Mas a expectativa e a tendência é que seja julgado, se não nesse semestre, no mais tardar no semestre seguinte. Estamos bem atentos a isso também, a esse julgamento, Marlene. Além desse caso, outros também certamente irão a julgamento aí nesse ano, né, doutor? Temos já algumas pautas, já júris designados para o mês de abril, maio, enfim, para o ano todo. Temos bastante sessão plenária de julgamento pelo júri. Bastante já trabalho para esse ano 2025. Muito trabalho. Infelizmente, fruto dos crimes dolosos contra a vida praticado nos últimos anos aqui em Sorriso. E assim, lembrando também, Marlene, que havia uma demanda reprimida, nós vamos julgar em abril o processo, por exemplo, do ano 2013. Nossa! Então, julgamentos ainda de crimes... Mais de 10 anos Mais de 10 anos, né? Exatamente. Então, nós temos ainda uma demanda ainda para ser julgada, evidentemente que réus presos têm uma prioridade na tramitação, uma atenção especial justamente por conta dos prazos processuais, sim. Porque aguardam o julgamento preso, mas na medida do possível nós estamos empenhados aí em julgar o maior número de casos esse ano. 2024 fechou dentro daquilo que o senhor teve como expectativa no início ou não? Sim, dentro da nossa expectativa. Esperamos que 2025 se mantenha da mesma forma, com bastante energia, bastante trabalho e bastante justiça sendo concretizada no plano concreto. Perfeito. Ainda voltando então a essa questão desta resolução do CNJ, resolução 487, que talvez cause confusão na cabeça das pessoas, até familiares desta vítima, desta senhora que foi vítima, no caso Lumar, entrando em contato aqui e perguntando como assim, porque parece que já andou ameaçando de morte aí, como assim? Mas não é por causa desta medida que, de repente, ele venha a ser liberado. O senhor já colocou isso, né, doutor? Vamos deixar claro. Primeiro, a resolução ela trata da política antimanicomial do Poder Judiciário. É uma política de saúde pública, em geral. Exato. Esse talvez seja o grande problema, porque a resolução ela veicula uma política de saúde pública que compete, a bem da verdade, como todos nós sabemos, ao Poder Executivo e o Poder Legislativo. Perfeito. Tratar da matéria, legislar sobre a matéria, e não o órgão do Poder Judiciário. Né? Então, nós entendemos de largada que já houve uma violação aí à independência entre os poderes, a harmonia e a tripartição de poderes. É o artigo 2º da Constituição Federal. Sim. Então, de largada, nós já entendemos que houve um excesso de normatização, até porque a resolução também ela fere de morte artigos que estão no Código Penal. E nós sabemos que em matéria penal só a União pode legislar. Sim. Ou seja, o Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Também matéria reservada aos poderes executivo e legislativo, e não ao judiciário. Então, a resolução ela tem uma série de questionamentos que já foram postos e estão agora sendo apreciados pelo STF. Mas a desinternação, neste caso do Lumar, Marlene, vamos deixar claro, ela não se dá em virtude propriamente da resolução, né? Mas sim da lei que já existe, do Código Penal, que é datado de 1940, né? Porque o Código Penal ele já traz. Vou repetir. O juiz fixa lá a internação por um período mínimo, de 1 a 3. No caso do Lumar, fixou em 2. Terminado esse período, o agente passa a ser reavaliado do ponto de vista médico, com perícias de ano em ano, a cada ano. Se comprovada a necessidade, ou seja, a sua periculosidade ainda é persistente, ele permanece internado. Cessada a periculosidade, não havendo mais perigo, aí é recomendável o tratamento ambulatorial. E aí a desinternação. Ele seria, então, de qualquer forma, seguiria esse mesmo trâmite, independente desta medida adotada agora pelo CNJ. Exatamente. Se o leitor tiver o ouvinte tiver a curiosidade, pode, inclusive, dar uma lida. 2 artigos do Código Penal bem específicos, o artigo 96 e o artigo 97
do Código Penal. Que regem essa parte aí, essa questão. Que rege justamente essa matéria aqui que nós estamos veiculando. A gente estava até comentando antes a situação das duas questões, né? Que tem a questão jurídica e a questão médica, né? Então, assim, não é só a justiça que determina, mas também precisa dessa avaliação para que possa continuar ou não Exatamente. Com o tratamento. Exatamente. Por isso que a lei impõe a avaliação médica, perícias médicas de forma periódica, justamente para verificar se cessou ou não a periculosidade do agente, se ele é perigoso ou não o seu retorno ao convívio social. Porque nós temos que lembrar e não podemos esquecer que a medida de segurança, ela não é pena. Ela não é uma pena. Ela não tem um fim retributivo também. A medida de segurança, ela tem um fim terapêutico. É o controle e o tratamento da doença. Na prática, ela acaba absolvendo o criminoso, né? É uma absolvição. É o que a lei chama de absolvição imprópria. Porque é uma absolvição, porque ele não vai ser punido. Não por inocência, mas... Exato, exatamente. Por isso que ela é imprópria, porque não é uma absolvição propriamente dita, em que ele foi absolvido e não houve nenhuma resposta, nenhuma consequência. É uma absolvição imprópria porque ele não suportou pena, mas suportou uma medida de segurança. Porque o Estado, quando um crime é praticado, ele tem dois tipos de resposta. O cidadão praticou um crime. Há duas respostas, duas sanções, duas consequências. Uma é a pena, punição, e a outra é a medida de segurança terapêutica, que é a internação ou tratamento ambulatorial. Exatamente. Então, não é pena propriamente dita. Perfeito. Dentro dessa medida do CNJ, doutor, o que é importante que as pessoas tenham consciência? Porque ainda que ela esteja sendo contestada, como o senhor mesmo disse, ela está vigorando e eventualmente sendo executada quando necessário, né? O que mudou na prática para quem precisa lidar com pessoas que tenham esse tipo de problema de saúde? Eu penso, Marlene, que a resolução do CNJ, o CNJ é um órgão do Poder Judiciário. Eu acho que extrapolou na sua atribuição, na sua competência, né? Traçou aí, como nós já dissemos, tratou matéria de saúde pública, que caberia a outros poderes, violou a tripartição de poderes, feriu de morte disposições do Código Penal, mas nós temos que deixar claro assim, impôs obrigações aos estados que começaram a se organizar, tanto assim que o Tribunal de Justiça pediu até prorrogação de prazo, para se estruturar do ponto de vista do tratamento da saúde mental, de protocolos, diretrizes, procedimentos, né, a serem adotados. Mas assim, é deixar bem claro que a resolução, do próprio artigo 13 da resolução, a resolução prega, e é bastante clara no sentido de que é evidente que é possível a medida de internação em casos de comprovada necessidade. Ou seja, quando houver a periculosidade, é evidente que haverá de ser imposta a medida de segurança internativa. E a resolução jamais poderia proibir ou vedar esse tipo de consequência. Até porque essa consequência, eu repito, vem da própria legislação penal, vem do Código Penal. Lei brasileira. O que a resolução trouxe foi uma abordagem, fruto até da condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos, no caso Ximenes versus Brasil, que é aquele cidadão com transtorno mental que foi torturado, maus tratos, num hospital de custódia e tratamento, e a partir dessa condenação, inclusive na resolução, um dos considerandos do CNJ é justamente essa condenação do Estado brasileiro aí pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em que teve o fim dos manicômios, né? Isso, tanto é que uma das disposições da resolução é justamente isso, a interdição, primeiro parcial e depois definitiva dos chamados, né, manicômios judiciais. Sanatórios acho que foi 2001, né? Isso, os hospitais de custódia e tratamento. Então, o que na verdade, na prática, os estados estão se organizando agora com as suas unidades de saúde, inclusive para internação, né, o Adalto Botelho, os CHAPS lá, Adalto Botelho, organizando as suas estruturas, né? Em homenagem à dignidade humana, um tratamento digno a essas pessoas. Adequando apenas, mas não deixarão de existir. Não, vamos deixar bem claro. A medida de internação para esses agentes inimputáveis, dotados de periculosidade, permanece intacta. Essa possibilidade permanece intacta. Não só pelo Código Penal, que nos traz essa segurança, porque resolução nenhuma vai se sobrepor à lei. Lei só pode ser revogada por outra lei, resolução nenhuma pode revogar a lei. Então, assim, pela própria disposição do Código Penal e pelo próprio texto da resolução, que também trata da possibilidade da medida internativa em casos excepcionais, ou seja, aqueles casos de comprovada periculosidade do agente.
A única forma, no caso, voltando ao caso Lumar, que foi o que acabou gerando essa conversa aqui, né, doutor? Disso ser modificado seria que ele tivesse novamente um laudo dizendo que ele é perigoso para a comunidade, é isso, para a sociedade? Exatamente, Marlene. Essa é a questão. Ele foi sendo submetido a novas avaliações médicas, às novas perícias, e a última perícia que aportou lá no executivo de pena, que eu tive acesso, e nós temos acesso ao sistema de execução, dava conta e sugestão de que ele já não era mais perigoso e a sugestão de desinternação. Uhum. E aí, a partir daí, agora os autos, evidentemente, serão encaminhados ao Ministério Público, o promotor da execução vai emitir parecer e depois a decisão do juiz da execução. Entendo havido, vamos colocar como uma hipótese aí, ameaças aos familiares desta senhora por parte deste sujeito. Que sugestão o senhor daria, vamos no achismo que seja aqui, para orientar para essa família? É importante contextualizar esses fatos, Sim. né, levar a conhecimento, evidentemente, não só do promotor da execução, do juiz da execução, mas também de toda a equipe médica, porque ele continua internado. Uhum. Né, essa é a grande verdade. O Lumar permanece internado ainda, ele ainda está internado. Então, seria importante que esses fatos, de alguma forma, fossem formalizados e chegassem ao conhecimento da equipe médica, para que ela pudesse avaliar, considerar, enfim, nos seus pareceres clínicos, evidentemente. Pelos trâmites do sistema no Brasil, essa família poderia procurar uma defensoria pública e relatar esses fatos, talvez, doutor? Ou eu penso até o Ministério Público. O próprio Ministério Marlene, Público. exatamente, o próprio Perfeito. Ministério Público. Para poder dar ciência, pelo menos, e Exatamente. colocar isso aliás, na balança. Né? Aliás, eu sou promotor de execução penal aqui de Sorriso. Né? Sempre estivemos à disposição, estamos à disposição, as portas continuam abertas, estarão sempre abertas por atendimento dos familiares, famílias enlutadas, mães, Sim, pais, claro. todos aqueles que suportam a dor de um ato cruel, covarde. Então, nós continuamos à disposição, que a família possa nos procurar e nos informar, caso tenha havido algum tipo de inconveniente, algum tipo de problema, para que a gente possa fazer chegar o conhecimento via formalizadamente às autoridades que cuidam do caso. Perfeito. Diga, Milena. Só mais uma das inúmeras dúvidas. Mas assim, doutor, a gente observa o seguinte, vamos supor, né? A pessoa aparentemente não tinha nenhum tratamento, né? Tinha distúrbios e tal, apresentava, mas não tinha feito acompanhamento psiquiátrico. Aí ela acaba tendo um surto e acontece algo do tipo, né? Um crime e tal. Depois é que ela começa a ter esse acompanhamento e começa a receber o tratamento. Essa família, posteriormente, vai ter que acompanhar esse tratamento. Com certeza. Certo? Com certeza, porque é uma pessoa que muito provavelmente precisa do continuismo desse tratamento. Isso. A continuidade desse tratamento vai ser de responsabilidade da família desse paciente, né? Da família com apoio do Estado, né? Com Isso, atendimento. Precisa E aí a dúvida terá alguém que vai estar também auxiliando e investigando se essa família realmente está dando esse cuidado para esse paciente, se eles realmente estão cumprindo, Claro. dando os medicamentos e tudo mais. Porque corre o risco da pessoa voltar para casa e a família não dá conta de continuar esse tratamento. Exatamente. O tratamento ambulatorial em regime aberto, ele pressupõe esse cuidado por parte da família e do Estado, nessa comunhão de esforço. Então, é importante que o Estado, de um lado, disponibilize todo o tratamento, Serviço. acompanhe com toda a sua rede, a sua equipe médica, com medicamento, com atendimento, com avaliações periódicas, e a família garanta o acesso do agente a esse atendimento. Evidentemente que aí é uma comunhão, é uma Perfeito. fusão. Trabalho conjunto. Exatamente, Família com essa Estado. finalidade terapêutica, porque as pessoas, nós sabemos, portadoras, muitas vezes, de algum tipo de transtorno mental, se não estiverem medicadas, clinicadas, acompanhadas, podem, num surto, evidentemente, Ferir alguém. ferir alguém. Perfeito. Exatamente. Doutora, a gente agradece. Eu deixo o microfone à disposição aqui. Algo mais que o senhor acha interessante, importante colocar nesse momento, sobre tudo que foi colocado aqui, ou algo mais para a nossa comunidade? Eu que agradeço, Marlene, mais uma vez o espaço, a oportunidade aqui, sempre bem recebido. Me coloco à disposição para outras tantas vindas, de outros tantos temas importantes e que desafiam a nossa atribuição também, para que a gente possa transmitir à população, de uma maneira geral, as informações, né, de casos que repercutem de alguma forma em nossa comunidade. Me Perfeito. coloco à disposição, uma satisfação
Muito obrigado e que tenhamos todos um excelente dia.